Difícil demais. E é isso aí, minha galera. Vamos nessa, vamos dando continuidade. Você que está aí no seu processo de habilitação, entendendo esse Código de Trânsito Brasileiro. Não só para a CNH Brasil, mas a gente está dando uma passada aqui nas infrações de trânsito, trazendo as principais infrações, aquelas que são mais cobradas no dia a dia e aquelas que possam vir cair aí na sua prova. Mas para você que está na área de estudar para concurso público, seja o concurso público para agente do Detran, para agentes dos Mutrans, né, agentes de trânsito, para a PRF, os guardas municipais. Então esse é o canal para você se orientar e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, aplicar as leis nas ruas. Para você, cidadão, você vai ficar orientado e não vai precisar ser notificado, porque basta apenas seguir a sinalização. Beleza? Então vamos nessa, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Olha só, gente, a gente parou aqui no artigo 186 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? Quando ele traz aqui para vocês, deixa eu pegar aqui os nossos lápis, né? Ele traz aqui o artigo 186, aqui é CTB, do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, a partir daqui a gente começa a falar sobre transitar pela contramão de direção. Um pouco aqui a gente falou na aula passada sobre ultrapassagens. Só esclarecendo, onde tem essa linha dupla contínua, o perigo é muito grande, sente que ela vai estar aqui próximo de uma curva, né? Eu estou apenas destacando ela aqui, ó, uma curva, um aclive, um declive, visibilidade nenhuma. Então, se você fizer uma ultrapassagem aqui, a infração é vezes 5, beleza? A infração vezes 5, R$ 1.467,35, uma simples ultrapassagem onde tem essa linha contínua. Não me importa, você tem que respeitar a sinalização. Ah, mas não via ninguém. Não pode ultrapassar. Ah, mas você não sabe, é perigoso. Foi um técnico que fez essa sinalização e não uma pessoa qualquer, beleza? Gente, vias com duplo sentido de circulação, exceto, aqui há uma exceção, eu não posso fazer aqui, exceto para ultrapassar outro veículo, né? Eu vou ultrapassar outro veículo e apenas pelo o tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Eu posso fazer uma ultrapassagem, mas sempre com cuidado para não forçar a ultrapassagem, beleza? Nesse caso aqui, trata-se de uma infração grave, né? Se você exceder aqui, quando você transitar pela contramão de direção. Então, você transita pela contramão de direção. Se o sentido é duplo, né? Sentido duplo de circulação, a infração aqui vai ser grave. Agora, se a sinalização é de sentido único, a infração é gravíssima, certo? Aqui é uma infração gravíssima você transitar. Lembrando que eu falei de ultrapassagem aqui, mas o verbo aqui é transitar. Então, não vem ninguém aqui, professor. Beleza, não vinha ninguém nessa via. Deixa eu até tirar o destaque aqui dessa... Não vinha ninguém nessa via e eu simplesmente vou transitando aqui por ela, certo? Então vamos que um belo dia, a mão certa é essa daqui, né? Certo, é essa. Mas em um belo dia de domingo pela manhã eu vou transitando aqui pela contramão. E veja, eu vou só transitando, não vem ninguém de lá, não vem ninguém aqui. Eu vou só transitando pela contramão, um exemplo que eu estou citando. Nesse caso, a infração aqui é grave. Se for uma ultrapassagem, é gravíssima, beleza? Mas veja que muda o verbo. Aqui a gente está falando do verbo transitar. Legal? E quando a via com sinalização de regulamentação sentido único? Ó, linhas brancas, né? Aqui vocês estão vendo linhas brancas. Isso aqui quer dizer que o sentido é único. Nesse caso, aqui os veículos só vão, né? Ó, só vão. E nesse caso eu venho transitando aqui na contramão, um exemplo. Aí eu venho de lá para cá, como diz o cara. Aqui a infração é gravíssima, certo? Aumenta de grave para gravíssima.
penalidade, multa. Show de bola? Vamos dar continuidade aqui. Olha só, o artigo 91, você encontra muito nas BRs, isso aqui, ó. Artigo 91, forçar ultrapassagem entre veículos que transitando em sentidos opostos. Quais seriam os veículos que estão transitando aqui em sentido oposto? Esse veículo, tá certo, ó. Vamos citar como exemplo. E aqui o cara vai forçar uma ultrapassagem. Veja, ó, só carga pesada, né? Nesse caso, transitando em sentidos opostos que esteja na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem, né? Aqui vai passar um pelo outro e o cara vai forçar uma ultrapassagem. Veja que loucura, né? Por isso que a infração é gravíssima. E aí guardem, ó, vezes 10, certo? Gravíssima vezes 10. Legal? Então não esqueça. E se for em caso de reincidência no período de um ano, aplica-se em dobro. Seria vezes 20, no caso. Vezes 20. R$5.000, quase R$6.000 de multa. Multa, suspensão do direito de dirigir. Aqui não tem negócio de 7 pontos, não, porque ser gravíssima não, já dá suspensão do direito de dirigir. E no caso, se for reincidência, daria cassação, não é assim? Então, olha aqui a infração por essa parte, essa imagem é importante para você saber o que no exemplo, forçar ultrapassagem, beleza? Então, quando você vai forçar ali uma ultrapassagem, o veículo vai passar, vamos aqui, o veículo vai ultrapassar, né? Vai passar um pelo outro ali, um vem e o outro vai, e você quer ultrapassar, muitas vezes pelo acostamento, forçando uma ultrapassagem, beleza? Vamos nessa? Seguindo aqui para o nosso artigo 193, o que é que a gente tem no nosso artigo 193? Transitar. Olha que o verbo aqui sempre é transitar, transitar, transitar. Não esqueçam disso, é transitar, porque quando você estiver transitando, você vai cometer essas infrações que eu estou falando aqui, não é parado, né? Transitar com veículo onde? Ó, em calçadas, lembre-se, gente, ó, passeios, né? Passarelas, ciclovias, ciclofaixa. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que é uma ciclovia? Aqui a gente tem um exemplo de ciclofaixa. Ciclofaixa. Por que uma ciclofaixa? Porque veja que ela está no meio dos veículos. A ciclovia seria um local, se aqui tivesse um canteiro aqui separando, nessa parte aqui fosse separada, a divisão fosse algo que desse para dividir ela do fluxo dos veículos, aí seria uma ciclovia, mas aqui é uma ciclofaixa. Beleza? Também transitar nas ilhas, nos refúgios, né? Olha só, nos ajardinamentos, canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização. Marca de canalização, gente, são essas zebras pintadas aqui, ó. Isso aqui é marca de canalização. Muitas vezes você vai se deparar lá com um canteiro no meio da via apenas pintado e não pode transitar sobre esse canteiro. Se você assistir às aulas do canal Trânsito Fácil online, com certeza vocês seriam os melhores condutores do país, com certeza. Também não pode transitar em gramados e jardins públicos. A infração gravíssima, olha só, gravíssima, né? Então nós vamos ter aqui uma infração de natureza gravíssima, olha só. Qualquer que eu transitar. Agora não é apenas gravíssima qualquer coisa. É uma gravíssima 3 vezes. Então, se você transitar em qualquer um desses locais que eu deixei grifado aí para vocês, a infração é gravíssima vezes 3. Hoje, atualizado está R$ 880,41. Beleza? R$ 81,41 é a multa por transitar aqui transitar em qualquer uma dessas situações. Perdão, viu, gente? Transitar no acostamento, lógico, porque tá aqui também, né? Acostamento. Ó.
Mas aí, qualquer um desses locais, às vezes aqui um ajardinamento, né? Na ciclofaixa, se você transitar nessa ciclofaixa aqui, ó, se fosse uma ciclovia, a mesma coisa, né? Transitar nesses locais proibidos, a infração se torna infração gravíssima, vezes 3 do nosso artigo 193 aqui, ó, artigo 193 do nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Aqui não tem como você não aprender, né? Porque tá aí todas as infrações para vocês. Eu vou deixar essas infrações numa playlist, né, para que vocês possam, sempre que tiver dúvida numa infração de trânsito, ir lá e vocês vão encontrar elas, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso artigo 194 aqui na nossa sequência, artigo 194 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, CTB, Lei 9.503/97, aqui com o professor Moraes, é uma sequência, né, esse curso, e aí você vindo na sequência, com certeza, mas você vai obter êxito. Seu concurso, na sua prova, ser uma fera aí no trânsito. Você que é instrutor de trânsito também precisa se atualizar, lógico. Vamos nessa. Transitar em marcha ré. Veja que o verbo aqui é transitar. Transitar. Transitar em marcha ré. Aquelas pessoas que gostam de transitar ali em marcha ré, achando que pode fazer aquilo de boa, que é a coisa mais linda do mundo, né? Na verdade, gente, é uma infração de trânsito transitar aqui, ó, em marcha ré em longa distância, salvo a distância necessária, ou a distância necessária. A distância necessária a pequenas manobras, né? Então, lógico. De forma a não causar riscos à segurança. E se você transitar numa distância muito longa, a infração é grave, certo? Aí vamos no quarteirão, na esquina. Eu não posso numa esquina transitar de marcha ré, né? Se eu não vou ter visibilidade no cruzamento, né? Não pode transitar ali de marcha ré. Beleza? Então aí você entendendo o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade multa. Artigo 188 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 188, ele vai também o verbo transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, infração de natureza média, né? Então veja que aqui um exemplo, ó, dois veículos, né? Eles estão aqui transitando um ao lado do outro, conversando muitas vezes, ou mesmo ali sem conversar, mas está um lado do outro, penalidade, multa, infração de natureza média, 4 pontos na CNH, né? E um valor de R$ 130,16, não é isso? Então, olha só que legal, 130,16. Beleza? Galerinha, é isso aí, né? O nosso Código de Trânsito Brasileiro, um pouco extenso, mas aqui a gente vai vendo tudo que a gente pode para somar aí no nosso dia a dia, para que você não perca aí pontos na sua CNH, para que você não cometa essas infrações, você seja um condutor consciente, beleza? Vamos aqui ver o nosso artigo 223 do CTB, ó, artigo 223, mais uma, ó, transitar. Transitar é o verbo que a gente está falando hoje. Farol desregulado ou com facho de luz alta, de forma a perturbar a visão de outro condutor. Que como verbo é transitar. Infração grave, eu vou lá com o meu veículo, com o facho aqui, o farol desregulado, né? Esse farol que vai ofuscando outros condutores, perturbando a visão de outros condutores, a infração é grave e a penalidade multa. Medida administrativa, uma retenção do veículo ali para a regularização. Beleza? Então, entendendo aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ainda sobre o verbo transitar, né? Transitar com o veículo, o artigo 231 do nosso CTB, ele vai trazer aqui, artigo 131 do nosso CTB, transitar, danificando a via, suas instalações ou equipamentos. Transitar, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga, combustível ou lubrificante ou qualquer objeto. Se transitar com isso aqui, gente, que possa acarretar um acidente, a infração é
gravíssima. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então, se você transitar com o veículo danificando a via, né, ali, equipamentos, é uma infração gravíssima. Se você transitar derramando, lançando ou arrastando carga que esteja transportando, combustível lubrificante que esteja utilizando, seu veículo vai lá derramando óleo, né, no meio da via, ou qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, a infração é gravíssima, retenção do veículo para regularização. Aqui de lado a gente tem um exemplo, né, uma pequena carga de capim aqui, de cana, uma carga aí no caminhão. Dá para ver que é um caminhão. O caminhão está aqui parecendo uma sucuri ali no barro, né? Mas é um caminhão. E olha aí um exemplo de uma infração gravíssima, beleza? Então vamos nessa? É isso aí, entendeu? CTB acreditando sempre, né, que você acredite no seu potencial, porque se você não acreditar, fica difícil, né? Não é difícil de aprender, basta que você tenha um esforço. As pessoas hoje querem aprender de uma hora para outra no TikTok, a gente não tem tempo de estudar, de abrir um canal como o Trânsito Fácil online e estudar. A gente não tem esse tempo, porque a gente prefere estar lá no TikTok vendo dancinha, vendo coisas que não somam nada na sua vida, não é isso? Então a gente deixa de estudar, de ter conhecimento, de passar em um concurso público, de tirar a sua CNH, porque a dancinha do TikTok é mais importante. A realidade é essa. Então, para você jovem que está chegando agora, que está estudando, mude essa realidade, né? Mude a realidade e passe a estudar, porque o caminho é esse aqui. Você só vai conseguir algo, mudar algo através da educação, estudando. Beleza? Vamos nessa? Olha só, ainda no nosso artigo anterior, como a gente vem falando aqui, né, do nosso artigo 231, no inciso terceiro, deixa eu mudar aqui, inciso terceiro, você conduzir, transitar, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN, é uma infração de natureza grave, né? Assim como se você também transitar com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Gente, olha esse caminhão, né? Produzindo fumaça. Aqui ele traz a altura, porque vamos que nesse caminhão a altura aqui fosse 4 metros, ou 3 metros, ou 5 metros. Aí esse caminhão vinha trazendo uma carga excedente aqui, ó. Vamos dar uma carga bem grande nele aqui sobrando, né? Ele vinha transportando aqui um negócio fora do normal aí, né? E então, essa carga que iria nele aqui, ó, ela ia excedente. Nesse caso, a infração é grave, né? Porque ele está ultrapassando aqui e aí tem que o transbordo ser feito, o transbordo de carga, né? Então, se está superior estabelecido legalmente pela sinalização ou sem autorização, é infração grave, penalidade e multa, retenção do veículo para regularização. Aqui é aquela que é feito no transbordo, né? Que é o T das medidas administrativas. Transbordo de carga. Beleza? Olha só. Também se eu transitar com lotação excedente, né? Olha, quase não vai ninguém nesse carro, né? Nesse veículo. Vão para a praia ali o final de semana, né? Ó, legal. Todo mundo ali. Cada um no seu veículo aí. Um veículo para muita gente. Também se eu andar aí desligado, transitar desligado ou desengrenado em declive. O que é declive? Uma descida, uma ladeira, né? Descendo. Aclive e declive. Declive descendo, aclive subindo. Aqui a infração é média. Lógico que os veículos atuais e hoje em dia, né, o CTB é de 1997, mas hoje os veículos, eles, se você, de uma certa forma, desligar ou desengrenar, trava a direção, né, há muitos problemas. Retenção do veículo, aqui daria infração de natureza média no artigo 231. Artigo 250, falando agora sobre luzes, né?
Luzes, galera, eu peço a você gentilmente que deixa o like aí no nosso canal, né? Ajuda aí a gente aí, se inscreve, compartilha. Se você está assistindo a aula, se inscreve aí. Você que vai fazer seu concurso público, se inscreve e deixa o like, compartilha aí. A gente está nesse trabalho aí pelejando na humildade, lutando aí para a educação para o trânsito, não é isso? Lembrando que eu já sou professor teórico há muitos anos, mais de 10 anos que eu estou na área, e aí vou agora deixando aqui para vocês as aulas gravadas sobre todas as infrações de trânsito. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa, artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento, certo? Então, por que é importante? Professor, o veículo estava parado, não vai ter essa necessidade, ó. Veja, por quê? Porque a própria infração diz, ó, quando estiver aqui, ó, em movimento. Quando estiver em movimento. Deixar de manter a luz baixa durante a noite, exceto em via não iluminada. Se a via não tem iluminação, o farol é alto, ó, não iluminada. Farol alto, exceto ao cruzar com outro veículo, né? Evitar o ofuscamento. Mas se não, se for a via iluminada, luz baixa, tem uma via lá, e nessa via tem lá, ó, todos os postes de iluminação, né? Então você vai transitar por essa via com o farol aqui baixo, né? Farol baixo, certo? Agora, não tem iluminação, farol alto, beleza? Também, de dia, onde? Túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Aí aqui também vai ser farol baixo, né? De dia. Acabei de falar. Tem iluminação pública, né? De dia e de noite, aqui atrás de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros. Gente, o transporte coletivo de passageiros tem que andar sempre com os faróis ligados, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas. Então, não posso, sempre ele vai ter, seja de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, circulando ali em faixas ou pistas a eles destinadas, vai deixar as luzes acesas. De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores, a cinquentinha, né? Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina e cerração. Tem que andar ali com os faróis e o farol aqui é baixo, manter os faróis baixos e as luzes de posição do veículo. Se eu também deixar de manter a luz de placa traseira iluminada à noite, infração de natureza média aqui e multa. Gente, essa placa traseira é importante você, cidadão, saber, porque assim, vamos que você vai passar durante o dia e aquela lâmpada está com defeito. Lógico que você vai trocar, porque você é o cara consciente no trânsito. Mas veja que durante o dia o agente de trânsito não pode te notificar porque a luz de placa está nessa situação aqui, ó. Deixar de manter a placa traseira iluminada. Aquela luz não está iluminando durante o dia, certo? Está apagada, então não vai ter essa infração de natureza média. Estou falando de luzes. Professor, agora a luz traseira da placa está faltando, está inoperante ou está quebrada. Aí é outra coisa, a infração deixa de ser média ou passa para ser grave. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos! Próxima aqui para vocês no artigo 224, já a gente toma uma água e volta para a nossa aula, beleza? Artigo 224 do CTB, ó, Código de Trânsito Brasileiro, ainda falando sobre luzes. O assunto aqui, a gente passou do verbo transitar para falar de luzes. Fazer o uso de luz alta, né, dos faróis em vias providas de iluminação pública. A via, é como eu falei ali, né? Eu citei o exemplo na aula passada, né? Vocês viram, eu citei lá um poste, não é feio desse jeito um poste, né? Mas vamos que aqui fosse um poste. E aqui tem a via. Essa via, provida de iluminação pública, né? Então aqui eu vou andar com o farol baixo. Agora, fazer uso de luz alta aqui nesse caso, eu vou estar com o farol alto e é provida de iluminação pública, a infração é leve, é vista como desatenção. Isso aqui, inclusive, gente, eu sou agente de trânsito, caiu na minha prova esse artigo 224. Ainda hoje eu lembro. Penalidade, multa, né? Por
porque vai cair o seguinte, a luz dos faróis provida de iluminação pública, eu andar com farol baixo, fazer uso de farol alto, qual é infração, você vai pensar logo, não tem nada a ver, né? Mas tem sim. O CTB traz que fazer o uso da luz alta, os faróis altos, na via provida de iluminação pública é uma infração de natureza leve. Né? Aí onde está a charada aí, caindo nas provas. Inciso 2, lâmpadas queimadas. Se eu andar com lâmpadas queimadas no carro, né? Aqui, ó, na moto, aqui traz infração gravíssima na moto, no carro, uma infração média, né? Infração gravíssima, penalidade, multa. Beleza? Show de bola? Olha só, gente, né? O CTB e suas inovações. O CTB trazendo aí o artigo 224, que você vai ver aqui. Estamos vendo, na verdade, o artigo 224 e falando aqui sobre o uso de lâmpadas. Nesse caso, a lâmpada queimada, né? Lâmpadas queimadas. Aí, gente, a gente tem que se atentar porque isso é a importância de você saber a legislação e não ser notificados. Então, cuidado sempre com o seu carro. A gente já vem trazendo aqui várias infrações, né? Várias infrações para vocês. E aí, essa é mais uma que a gente traz, né? Então, no carro, a infração dirigir com lâmpada queimada, farol, lanterna, tá só queimada ali, queimou. É uma multa de R$ 130, 4 pontos na CNH. Aí, também nós vamos ter lá no nosso artigo 230 do CTB, né? 230 do CTB. Show de bola? A gente vai falar ainda sobre isso aqui também. A luz de placa à noite também tem que estar acesa, né? Que é o nosso resumo de aula. Que também aí vamos trazer esse tipo de infração. Se for durante a noite, né? Tá apagada. Se tiver só apagada é uma coisa. Se tiver faltando é grave. Legal? Vamos nessa? Artigo 189. E trata-se dos veículos com prioridade, veículo com prioridade. Né? Esses dias a gente debatendo aqui, um colega que ele é motorista de ambulância, estava justamente me perguntando sobre isso aqui. Você, cidadão, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. O que é um veículo precedido de batedor, professor? Vamos lá que vem. Vai o carro aqui, um carro forte, o carro do presidente, ou o carro lá que vai fazendo as motocicletas. Aqui vai uma moto, exemplo. Aqui vai outra moto, exemplo. Né? Aqui outra. Isso aqui são os batedores, né? Aí você vai lembrar lá dos batedores. Esses caras que vão aqui nas corridas fazendo o batedor. Beleza? Vai um carro e de lado vai os batedores. Assim como também aqueles veículos de grande porte, né? Que vão carregando aquelas cargas enormes. E na frente ou atrás vai uns carrinhos aqui com umas, vocês vão ver por aí, os carrinhos com as bandeirinhas aqui de lado. Ó. Isso aqui chama-se batedor. Então esses carros, você tem que dar prioridade para eles. Socorro de incêndio, né? E salvamento, de polícia, operação e fiscalização de trânsito, as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Se você deixar de dar passagem a esses veículos que estão ali identificado e precisando passar, a infração é gravíssima e a penalidade é a multa. Então, o certo é você dar ali a passagem para esses veículos, facilitando sempre a passagem para eles. Beleza? Nosso canal é Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, trazendo mais uma aqui sobre, para a gente fechar o bloco e a gente tomar água, falando do nosso artigo 190. O artigo 190 do CTB ainda traz veículos de prioridade aqui, ó, 190 do CTB, eu gosto de colocar porque às vezes o aluno não sabe o que aqui a gente está falando, realmente, aí vamos lá para o CTB. Seguir veículo de urgência. Olha, eu vou seguindo isso aqui.
estando este com prioridade de passagem e devidamente identificado por dispositivos regulamentares. O carro ele está todo identificado, alarme sonoro, iluminação vermelha, e eu sigo ali para aproveitar o fluxo do trânsito, vou seguindo esse carro, né? Aí é uma infração de natureza grave, a penalidade multa. Beleza? Então, galera, não é difícil de entender esse nosso Código de Trânsito brasileiro, basta você ter paciência, calma, para que a gente possa conseguir aí o nosso objetivo. Beleza? No caso de um acidente, ali deixar o condutor, quando é envolvido em acidente, aqui o artigo 176 do CTB, se envolveu em acidente, envolvido em acidente com vítima. Se eu deixar o condutor em acidente, né? Olha cá. Aí você vai sempre printando essa tela, porque isso aqui é para a sua vida, né? Deixar o condutor envolvido em acidente, o artigo 176. Veja que o verbo aqui, ó, veja que aqui ele tem, ó, com vítima, né? Com vítima. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, eu posso fazer, e aí eu deixo de fazer. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo local no trânsito, ali, não, você tem que sinalizar, na verdade. De preservar o local, se eu deixar de preservar, para facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Nesse caso aí, gente, também, se eu deixar de adotar providências para remover o veículo, ó, remover o veículo do local quando determinado por policial ou agente da autoridade de trânsito. O cara disse, ei, tira teu veículo aí, tu não tira. Vamos ver, tudo isso aqui vai ser infração gravíssima. Por isso que é importante você vai printando a tela, certo? De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias para a confecção do boletim de ocorrência. Você, de uma certa forma, é obrigado a fazer isso. Não vou dizer nada não do acidente, não vou falar o que aconteceu. Olha, a infração é gravíssima, multa agravada, vezes 5. Então, esse artigo 176 é muito importante aí no nosso Código de Trânsito brasileiro. Da suspensão do direito de dirigir, você vai ficar suspenso por um tempo, e recolhimento do documento de habilitação. Beleza? Olha aí como se comportar em um acidente de trânsito, beleza? Gente, para não ficar muito extenso, né, eu vou dar uma pausa aqui e na próxima aula a gente dá continuidade falando do artigo 177, do artigo 178, que é o condutor quando deixa de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, que é uma infração grave, né? Quando ele deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, né? Então, o seu curso aqui é completo. No próximo bloco, eu também vou falar para vocês do artigo 244 do CTB, que hoje é conhecido, né, aí por uma galera que desafia. Dentre as situações do artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, transportando passageiro sem o capacete de segurança, fazendo malabarismo, equilibrando-se em apenas uma roda, com faróis apagados, né? Transportando criança menor de 10 anos hoje, né, a lei. Tudo isso é infração gravíssima da multa, da suspensão do direito de dirigir, da recolhimento do documento de habilitação. Então, na próxima aula, eu vou falar tudo sobre o artigo 244. Vou finalizar essa aula ainda para vocês sobre primeiros socorros, né? Sobre o CTB, os artigos que falam dos primeiros socorros. Beleza? Mas na próxima aula a gente vê tudo isso. Eu quero que você agora descanse um pouco, tome uma água aí, dê uma relaxada e volta aqui para o nosso CTB. Valeu? É o melhor do Brasil, com certeza. Canal Trânsito Fácil Online. Eu peço a você sempre que deixe seu like e compartilhe aí as nossas aulas para que todo mundo